Você conhece algum caso de homem que foi comprar cigarro e nunca mais voltou? É claro que você conhece. Isso é praticamente um ditado popular, de tão difundida que é essa ideia. Talvez seja exatamente essa história que aconteceu com você. Pode até ser que não foi cigarro que ele foi comprar. Talvez ele tenha fugido contra a mulher, quis continuar vivendo sem querer cuidar de você, ou perdeu a memória, morreu, mas te disseram que ele foi comprar cigarro. Essa foi a história que aconteceu comigo. Na verdade, com o pai do meu pai, portanto, com meu sistema familiar e comigo. Quando estavam esperando o nascimento do quinto filho, meu avô saiu de casa. Eu conheço algumas versões dessa história. A de que ele foi viver com outra família, a de que fugiu porque foi ameaçado de morte, a de que serviu o exército durante a guerra de 1954. Quando criança era um assunto irrelevante. Eu continuei indiferente até a adolescência, quando eu ouvi a primeira versão da história, a de que ele fugiu com a amante. Por amor à minha avó, eu desenvolvi um verdadeiro ódio por meu avô, e eu nem chamava ele de avô. Esse sentimento permaneceu até que eu ouvi a segunda versão, que se dependesse da minha avó, ela e o meu avô continuariam juntos. Quem o expulsou de casa foram os parentes dele. E o impacto dessa informação foi maior do que eu podia imaginar. Eu achava que eu estava protegendo minha avó de algum modo, mas eu me vi fazendo o mesmo que aquelas pessoas que expulsaram meu avô. E para lidar com isso, eu passei a tratar essa história com sarcasmo, como se meu avô fosse um erro. E naquela época, eu ainda não chamava ele de avô. E foi só recentemente que eu ouvi as últimas versões desse conto. A de que ele saiu de casa para ir para a guerra, mas eu não faço a menor ideia de que guerra foi essa. E a de que ele estava vivo até pouco tempo atrás, morando em São Paulo. Essa informação foi fornecida mediante uma solicitação formal que constatou que ele compareceu à zona eleitoral pela última vez pouco antes de completar 70 anos, em 1994. Ninguém sabe se ele faleceu ou não votou mais por causa da idade. Quem foi buscar esses dados foi meu pai, com o objetivo de resolver alguma coisa sobre os bens da minha avó, que oficialmente ainda estava casada com ele. O meu pai, que sempre pareceu estável sobre esse assunto, relatou que ficou abalado quando associou alguns fatos. Para ele, ele não concebia como era possível que um homem pudesse abandonar uma mulher pobre, com 4 filhos pequenos e um na barriga, e nunca mais voltar, dar notícia, querer saber de alguma coisa. Acho até que ele preferia ter ouvido que meu avô tinha morrido. Mas isso aí eu deixo com ele. O que eu consegui compreender com todo esse processo é que eu fazia com meu pai exatamente o que eu fazia com meu avô. Quando criança, apesar de meu pai trabalhar muitas horas, praticamente o tempo todo, eu me chateava por ele não querer jogar bola comigo. Depois eu fiquei sem conversar com ele por não me deixar viajar com meus amigos. E ainda mais velho, me considerava mais esperto, mais profundo que ele e caçoava do que eu considerava o limite dele. Foi numa conversa com o terapeuta Guy Dussier, que é um homem mais velho, já tem seus 65 anos ou até mais, e eu pude me expressar sobre a dificuldade em me relacionar com meu pai. Ele compartilhou sobre o relacionamento com o pai dele. A mensagem mais forte desse dia, para mim, foi a de que os nossos pais foram educados de formas diferentes da nossa, em épocas e contextos diferentes. Essa construção é mais forte do que eles mesmos. Comecei a olhar de forma diferente para o meu pai, mas ainda mantinha uma postura sarcástica, como quem diz assim: tá, os tempos são outros e você não consegue entender nada do que acontece hoje. Até que eu iniciei meus estudos em terapia comunitária. O meu objetivo era aprimorar minha atuação profissional, mas eu acabei tratando de questões minhas. Uma delas foi a relação com meu pai. Um exercício foi crucial para isso. Ele consistia em subir no banquinho e aí eu falei a partir do lugar do meu pai.
eu contei para todos os colegas sobre a vida dele, desde a sua infância, como se fosse eu quem tivesse vivido isso. E nessa hora eu senti um profundo respeito e admiração por toda a trajetória que ele viveu até construir a nossa casa, nossa família, nossa vida, junto com a minha mãe. Eu que achava que não ganhar um videogame no Natal era a maior tragédia do mundo, eu vi que, mesmo sem conviver com o pai dele, o meu pai cresceu e se tornou um homem honesto e amoroso. Eu é que não tinha crescido. No fundo, simbolicamente, eu ainda chorava pelo videogame. E eu me lembrei quando ele me carregava pela rua e eu agradeci internamente pela vida que ele me deu. Simplesmente. Eu consegui, depois de todo esse processo, dizer o tão temido, mas desejado, eu te amo, para o meu pai. Talvez para você isso tenha sido mais fácil. Eu consegui dizer depois de 30 anos. 30. Eu sei que eu estou contando a história de um homem que superou seus desafios e escolheu ficar com a família. E assim é fácil admirar e amar. Então eu vou voltar a falar do meu avô. Eu cheguei a fazer uma última pergunta para o meu pai, com aquele ar de sarcasmo ainda e arrogância, ou seja, de menino. A resposta dele finalmente me tirou desse lugar. Eu perguntei a ele se, caso tivesse sido criado na presença do meu avô, se ele teria se tornado o homem que ele é hoje. E aí ele respondeu, com certeza não. Eu já sabia dessa resposta, mas no momento eu agradeci profundamente ao meu avô por ter ido comprar cigarro e possibilitar que meu pai se dedicasse a cuidar da família. Eu vi que minha raiva e o meu sarcasmo em relação ao meu pai se expressavam também como uma raiva e um sarcasmo em relação a todo o universo masculino, em relação a mim mesmo. E só olhando para os fatos como fatos apenas, sem condenação, eu pude realmente tomar as rédeas da minha vida. Eu não preciso repetir os passos do meu avô, não preciso passar pelo que meu pai passou. Eles já viveram isso. E cabe a mim só reconhecer, concordar e viver a minha vida da melhor maneira possível em honra a eles.